para Jerusalém. Daniel não era mais um menino. Nos tempos do rei da Pérsia, rei Dário, Daniel não era mais um menino. Segundo alguns historiadores, agora Daniel já está com aproximadamente 80 anos de idade, servindo no palácio ao rei Dário. Mas havia muitos desafios, havia muita perseguição. E se você for ler todo o texto, todo o capítulo de número 6, vocês vão ver que tudo foi motivado por inveja, tudo foi motivado por perseguição. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus te achou primeiro. Deus te achou primeiro. E não foi por mera coincidência, e também não foi pela força do seu braço. Foi porque Ele quis e Ele te achou. Não importa onde você estava, no interior de Minas, não importa onde você estava, afundado no mundo das drogas, afundado no mundo do alcoolismo, desorientado, ansioso, depressivo, eu quero te dizer nesta noite que a mão do Senhor te achou primeiro, e você está aqui nesta noite unicamente e exclusivamente porque a mão de Deus tem sustentado a sua vida. E a Bíblia vai dizer, queridos, que o fato de Dário ter colocado Daniel como um dos presidentes ou governador sobre os sátrapas trouxe grande inveja ao povo, aos líderes dos medos e dos persas. Toda a elite, toda a nobreza dos medos e dos persas, os veteranos, os próximos ao rei, agora inflamaram no seu coração algo que pudesse destruir a carreira na vida de Daniel. E eles tentaram de todas as formas algo que pudesse arruinar, que pudesse trazer ruínas ao caráter do profeta Daniel. E a Bíblia vai dizer que nada eles encontraram que pudessem destruir a imagem de Daniel diante do rei Dário. Então agora eles começam a buscar dentro da vida espiritual, daquilo que acreditava Daniel, no meio do Deus de Israel, algo do povo de Israel religioso que pudesse trazer algo que pudesse atrapalhar a vida de Daniel diante daquilo que o rei Dário havia estabelecido para ele. Às vezes, irmãos, nós deixamos o pior acontecer para nós lembrarmos do Deus que nós servimos. Muitas das vezes, igreja, nós precisamos ouvir da boca do médico dizendo: olha, não tem mais jeito, para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e buscar a presença do nosso Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que o nosso Deus continua no mesmo lugar. Ele está sentado no alto trono e sublime, é adorado pelos anjos, e na sua destra Jesus Cristo está intercedendo por mim e por ti todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel não estava se importando com as consequências, aleluia, que poderiam vir contra a sua vida. A única coisa que Daniel estava preocupado era em adorar ao nome do nosso Deus. Eu não sei o que você tem passado, qual é a situação que você tem enfrentado, se é medicina, se é enfermidade, se é algo econômico, se é a ansiedade, a depressão, não importa. O nosso Deus é perito em qualquer área, o nosso Deus é perito em qualquer ciência, e não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia!
E agora estão lá os sápatras, escondido entre as vielas da porta, só observando. Porque eles sabiam que todo dia Daniel orava. Daniel estava ansioso para orar. E eles estavam ansiosos para a emboscada. O inimigo não dorme. O nosso inimigo não sossega. Mas sabe de uma coisa? Também não dorme o guarda de Israel. Louvado seja Deus. O inimigo está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor guardando as nossas vidas e livrando de todo mal. Aleluia. Nessa noite você está aqui debaixo da cobertura do nosso Deus. Você está aqui nessa noite debaixo da cobertura do nosso Senhor. Você não chegou aqui por acaso, não. Você está aqui nessa noite. O nosso Deus te enxergou. E o inimigo traça ciladas contra o povo de Deus. Mas o nosso Deus não dorme. De pé está o guarda de Sião. E a Bíblia vai dizer, queridos, que agora, segundo o edito dos persas, quando o rei promulgava uma lei, a lei não poderia ser revogada. A partir do momento que era ditado as palavras lido ao rei pelos seus escribas, o rei pegava o anel e com seu selo ele tingia sobre aquela carta, e a partir daquele momento aquela carta passava a ser a boca do rei, e aquela lei promulgada não poderia mais voltar atrás. E agora os sápatras vão até a presença do rei Dário e falam: ó, rei Dário, não foi o senhor que promulgou uma lei, um edito, para que não seja adorado outro Deus senão a ti nos próximos dias, conforme a lei dos medos e dos persas? E a Bíblia vai dizer que agora o rei Dário vai perguntar quem é o homem que está se levantando contra a ordem do rei, e eles vão dizer: Daniel, o mesmo que te serve no palácio. E a Bíblia vai dizer, queridos, que o rei Dário tinha uma grande estima por Daniel. O testemunho cristão fala mais do que 1000 palavras. O seu testemunho vale mais do que 1000 palavras. Às vezes não é preciso abrir a boca. Às vezes não é necessário abrir a boca. Basta apenas o seu testemunho, a sua conduta, o seu caráter, a sua maneira de vestir, a sua maneira de andar, a sua maneira de falar. E eu acredito que isso chamou a atenção do rei Dário. E o rei Dário agora tem muita estima por Daniel. E a Bíblia vai dizer que agora o rei Dário tenta de todas as formas livrar Daniel daquela condenação que ele mesmo havia promulgado. E agora ele vai perguntar: qual é a condenação para o homem que se levanta contra o rei? E eles vão dizer: olha, o homem que se levantar contra o rei será lançado na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que aquilo incomodou Dário. E Dário tentou de todas as formas livrar Daniel daquela condenação, mas segundo a lei dos medos e dos persas, depois do edito não poderia ser revogada a lei. E a Bíblia vai dizer que agora ele manda chamar Daniel. E Daniel se apresenta diante de Dário. E Dário agora vai conceder a condenação para Daniel. E Daniel é posto e levado pelos sápatras até a cova dos leões, aonde nós lemos aqui a partir do versículo de número 16. Mas sabe o que vai chamar a atenção, queridos? Em nenhum momento se viu Daniel falar nada.
E a Bíblia vai dizer que os sápatras levam Daniel, o lançam na cova dos leões. E lançar o homem à cova dos leões, queridos, é como condená-lo realmente à morte. Se hoje um homem comum ir para uma selva estranha, consequentemente ele poderá ser devorado. Mas naquele tempo, o que acontecia, meu pastor? Os leões passavam dias e dias famintos, para que quando a presa caísse sobre aquele lugar, ele pudesse ser destruído em milésimos de segundo, sem dar à vítima nenhuma reação de defesa. E quando Daniel é lançado na cova dos leões, aleluia, o rei manda que coloca-se sobre aquela cova agora uma pedra, aonde também é selada, aonde só sob a ordenância do rei aquela pedra pudesse ser removida. E nós podemos aplicar isso também às nossas vidas, pastor. Às vezes nós nos encontramos em alguns buracos, nós nos encontramos em algumas prisões, que por ótica humana, por condição humana, é impossível nós, por nossas próprias forças, escaparmos. Nós entramos, declinamos em buracos, aleluia, em que com a nossa condição humana é impossível que possamos sair dela. Ainda vem aqueles que querem o nosso mal, aleluia, e coloca sobre ela uma pedra para impedir ainda mais o nosso acesso para a nossa saída. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor nesta noite: o Senhor te achou primeiro e a mão dele está sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que logo pela manhã, versículo de número 19, e pela manhã bem cedo, levantou e foi com pressa. E foi com a cova dos leões. Olha o que Deus manda para dizer esta noite para a igreja do Senhor. Qual é a cova que tem se apresentado diante de você? Qual é o desafio que levantou contra você? O desafio de Daniel era a cova. Qual é o seu desafio? Levanta depressa. Vai buscar a presença, porque a mão de Deus está estendida, ansioso para ouvir a sua petição, porque o nosso Deus não mudou, o nosso Deus não muda e o nosso Deus não mudará. E o rei Dário levanta depressa de manhã, e chegando à cova chamou com voz triste, entristecido por Daniel. Por mesmo, irmãos, que diante da aflição nós buscamos a presença do nosso Deus que nos fortalece, mas nós também somos humanos. E aquela briga do espírito com a carne, contra a carne, não é verdade? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, pastor. A verdade é que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nessa noite nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, e tem uma palavra de livramento para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Não é noite mais de tristeza. O cenário que se apresenta diante de ti é cenário de tristeza, mas basta apenas uma palavra do nosso Deus para que tudo mude, para que tudo mude. E nesta noite o Senhor se revela por intermédio desta palavra, para dizer à igreja do Senhor que a palavra dele continua de pé. O cenário é de destruição, mas a mão do Senhor está com a sua igreja. Eu, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu
tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel desperta, irmãos. Ele não ouviu irmãos, Daniel não ouviu nem um rugido de leão. O leão não devorou, o leão não rugiu, o leão estava à retaguarda porque não tinha autorização para tocar no homem de Deus. E eu acredito, meu irmão, que naquela noite, com todo aquele silêncio e escuridão, possivelmente Daniel possa ter caído no sono. Ele não ouviu barulho nem rugido de leão. Mas de manhã bem cedo, quem nunca foi despertado, né, meu pastor? Foi alguém bem cedo batendo na porta da sua janela, batendo na porta, te chamando pelo nome. Quem nunca foi acordado assim, pego de surpresa, né? Aí você demora a acordar, levantar da cama para atender aquela pessoa que está à sua porta. E eu posso acreditar que foi da mesma forma. O rei gritou: Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serve poderá ter te livrar da boca dos leões? E então Daniel levanta. Rei Dário, o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Trabalha sura manarava para maçai. E eu quero te dizer algo nesta noite. O Deus de Daniel está nesta casa. Trabalha sura manarava para maçai. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não descansa, o nosso Deus está vivo, Ele vive e vive para todo sempre. Ele não viverá, Ele vive, aleluia, porque Ele é desde o princípio até o fim. E mandou tirar Daniel da cova dos leões. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Porque crera em Deus. Qual é a sua preocupação, irmão? Com o que você tem se preocupado?